Este segundo painel abordará o tema Inovação e Liberdade Econômica e terá como moderador o professor Dr. Vladimir Maciel, que está à mesa, professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um dos nossos palestrantes, o professor Dr. Ulisses Gamboa, que também está à mesa conosco. E agora gostaríamos de convidar o Dr. Antônio Cabreira Mano Filho, presidente do Grupo Cabreira e membro do nosso Conselho Deliberativo. E professora doutora Dimária Silva e Meireles, professora também do nosso Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Bom dia a todos. Eu queria rapidamente agradecer a presença de vocês aqui e dar por iniciado o nosso segundo painel, cujo tema é Inovação e Liberdade Econômica. Vou apresentar os nossos palestrantes, a gente vai seguir aqui a ordem alfabética. Então, começando pelo Dr. Antônio Cabreira Mano Filho, que é presidente do Grupo Cabreira, sendo a terceira geração deste grupo familiar de agronegócio, que atua em mais de 10 estados brasileiros. Tem pós-graduação em produção animal no exterior. Com 29 anos, foi nomeado ministro da Agricultura e da Reforma Agrária, sendo o mais jovem ministro de Estado da República. Durante a sua gestão, foi aprovada a primeira lei agrícola do Brasil, um verdadeiro marco no setor. Foi secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, membro da Academia Nacional de Agricultura, cadeira número 25, líder empresarial da revista Balanço Anual, cônsul honorário da Espanha, grau de grão oficial pela Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro e Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho e Medicina Veterinária. Trabalho voluntário como membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil e membro dos Gideões Internacionais. Professora Dimária Meireles, que é professora do nosso programa de pós-graduação em administração, é professora da casa, coordenadora do grupo de pesquisa Gestão em Tecnologia e Competência em Serviços, economista graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Dimária tem experiência em análise e planejamento de mercado, elaboração de cenários no setor elétrico, e é especialista em análise de modelos de negócio. Por fim, o professor Ulisses Ruiz de Gamboa, ele é pesquisador do Centro Mackenzie Liberdade Econômica e professor do mestrado profissional em Economia e Mercados. É economista sênior da Associação Comercial de São Paulo, graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, mestre em Economia também pela mesma universidade, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Economia pela Universidade da Califórnia. Bom, tendo feito a apresentação, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Antônio Cabreira. O tempo de apresentação que nós combinamos aqui é de 15 minutos para cada palestrante. Obrigado. Bom dia novamente, né? Eu vou procurar usar o meu tempo melhor maneira possível. É um tema extremamente desafiador, porque o painel está falando sobre a inovação e sobre a liberdade econômica. E a primeira coisa que, quando a gente fala sobre a inovação, e nós vimos aqui, por exemplo, eu gosto muito de usar esse cronogramazinho de informações, onde você viu aí na palestra do palestrante da IBM, onde ele colocou a questão de que 90% dos dados atuais eles foram produzidos nos últimos 2 anos. Isso é um negócio incrível, isso é um desafio para a gente fora do comum. E se você recuperar um pouco a história disso, você vai ver o seguinte, que o descobrimento da América, quando Cristóvão Colombo aqui aportou, essa notícia tão importante, talvez a mais importante de tantos séculos, ela demorou 6 meses para poder chegar lá na Europa. Depois, se você pegar um outro evento também importante, já aí mais adiante, há cerca de quase 200 anos, a notícia do assassinato do presidente Abraham Lincoln, ele demorou 13 dias para chegar na Europa. Mas você já começa a perceber como a circulação
como o trânsito da informação ele vai mudando rapidamente. E até um ponto que já em 1969, quando Neil Armstrong ele pisou na Lua, 1,5 segundo depois, nós tínhamos aí quase 600 milhões de pessoas em todo o mundo tendo conhecimento disso. Então, não tem como você falar da inovação, da criatividade, sem você ter essa liberdade econômica e a liberdade do trânsito da informação. Eu fiz isso rapidamente, mas como até uma certa provocação, principalmente pelo que está acontecendo aqui no Brasil, onde a gente tem essa presença do governo, a presença do judiciário. Nós temos visto aí bloqueio do Facebook, bloqueio do WhatsApp, né? Uma coisa vexaminosa. Nós tivemos aí um vice-presidente, por exemplo, do Facebook, quando desceu em Guarulhos, ele foi preso. Então, com tudo isso que está acontecendo, 90% dos dados foram produzidos nos últimos 2 anos, nós estamos ainda com marco civil, com intervenção do governo na internet, dificultando a circulação dessas informações. Uma outra coisa interessante, quando a gente fala, e eu gosto muito de associar a inovação com a questão da liberdade econômica, porque ela se traduz, ela se amarra com a questão do empreendedorismo. Você não tem inovação sem você ter um empreendedor atrás, alguém que está usando, alguém que está assim, abusando, alguém que está enxergando algo que a coletividade, de uma maneira geral, ela não está. Mas a inovação, ela não apenas vai atender a um desejo. Eu gosto muito dessa frase do Henry Ford, que ele dizia o seguinte, que se ele fosse perguntar para o cliente dele, naquela época, o que ele mais queria, ele, com certeza, aquele cliente ia dizer o seguinte, olha, eu queria apenas um cavalo mais veloz, porque todo mundo, naquele momento, viajava numa charrete, numa carroça, o que eles queriam era apenas, ninguém imaginava, tinha como seu desejo um carro. Então, realmente, a inovação, ela tem que ter essa liberdade para que as pessoas, os empreendedores, eles possam ousar e descobrir coisas, né? Eu tenho certeza que ninguém imaginava um dia lá atrás, os nossos pais e os nossos avós, eu queria ter um smartphone, porque isso era uma coisa que ainda realmente não tinha sido criado. E isso vem como um item acoplado à questão da liberdade econômica, a liberdade da pessoa poder empreender, de poder arriscar, às vezes tomar um prejuízo, de fazer uma startup, de ir adiante, o negócio dá para trás, ou o negócio dá certo, dele ter essa oportunidade de descobrir coisas que, às vezes, o mercado e corporações inteiras, elas não estão descobrindo. E uma das coisas que preocupa no Brasil, quando você fala da questão da liberdade de poder inovar, é que, claro, que todo mundo aqui, eu tenho alunos, eles vão querer inovar, uma das coisas importantes nisso é o recurso, é você ter o capital para que você possa fazer a sua startup, criar a sua empresa, e aí vem essa grande dificuldade. Nós, infelizmente, estamos num país, né, e esse dado aí vocês já conhecem, o Brasil é o país onde você mais trabalha por ano para você pagar impostos. Então, nós estamos aí na frente, inclusive, da Bolívia, do Vietnã, da Nigéria e assim por diante. Então, não há como deixar de reconhecer, nesse ambiente onde a gente precisa inovar, onde as palestras anteriores são verdadeiros desafios para a nação, nós estamos num ambiente extremamente hostil, num ambiente difícil para que a gente possa inovar. Essa é uma barreira assim, que precisa ser derrubada, é um muro que precisa ser colocado abaixo, porque se ele não for, vai ser difícil inovar e entrar e poder aceitar essa onda, esse tsunami, como aqui foi colocado, no que diz respeito à inovação. Isso é importantíssimo para que a gente possa ter essa questão da liberdade econômica. Uma outra coisa, ninguém vai fazer inovação apenas por romantismo ou por idealismo. Sempre por trás da inovação há um interesse. Ele pode ser, geralmente, e a maioria das vezes, é um interesse econômico. A IBM ela cria o Watson porque ela tem um interesse, ela tem uma folha salarial para pagar, ela tem clientes para ser atendidos, mas ela tem um interesse econômico por trás disso. E isso implica em ter o direito da propriedade, não apenas a propriedade física, mas quando você inova, você cria alguma coisa, fruto do seu trabalho intelectual, aquilo também é uma propriedade sua. E isso envolve o quê? A questão das patentes. Então, em média, hoje, o Brasil está demorando 13 anos para fazer o registro de uma patente. Ou seja, naquela parte onde o governo deveria atuar e responder à demanda, pelo contrário, nós estamos ficando aí ao largo, o governo não tem atentado realmente para isso. Eu achei até interessante, eu coloquei isso aqui,
Basicamente, há 2 anos, a Apple ela fez uma nova agora patente em que isso vai ser colocado em funcionamento logo, quando o seu smartphone ele cair, quando ele estiver caindo, ele vai vibrar, e ele vai vibrar de uma tal maneira que ele não vai cair com a tela para baixo, ele vai cair para cima para que você evite a quebra disso. Eu achei interessante que essa patente ela foi depositada em dezembro de 2014. Agora, imagina se ela tivesse sido, porque as pessoas falam, puxa, por que a gente não tem tantas patentes? As inovações elas não acontecem aqui. Esse é um dos motivos, porque se ela fosse depositada aqui em 2014, só quase lá em 2022 é que nós poderíamos ter essa patente homologada, aceitada, certificada pelo governo. Então, é inviável. Essa patente ela não vai ser desenvolvida aqui ou registrada aqui, ela vai ser feita realmente em outro lugar. Esse é um dos problemas que a gente tem. E outra coisa é o mercado. Eu sei que eu estou falando aqui para a garotada. Será que nós temos realmente uma pessoa inovadora ou uma pessoa concurseira que está atrás aí de muito mais segurança do que essa ousadia que é a questão da inovação? Isso aqui eu acho interessante. O ano passado, a Caixa Econômica Federal ela abriu um concurso. E esse concurso ele tinha em torno de 60 vagas. Nós tivemos 1.200.000 inscritos. Simplesmente foi o maior concurso público do mundo. Nem na China nós temos concurso dessa magnitude. Então, infelizmente, essa mentalidade, essa falta da liberdade econômica tem levado ao quê? As pessoas se sentirem mais seguras na busca. Infelizmente, hoje você chega numa geração mais nova, eu quero ser um juiz, não tenho nada contra esse tipo de desejo, mas quando você tem uma maioria avassaladora buscando um cargo público, eu quero ser um procurador, eu quero ser um fiscal da Receita, o país ele está abrindo mão de uma geração que podia estar inovando, de uma geração que podia estar dando a sua contribuição de uma maneira totalmente diferente. Então, isso é uma das coisas que inibe essa geração de realmente poder participar. E eu queria, inclusive, mostrar o que a falta da liberdade econômica ela pode se traduzir num país em termos de inovação e de criatividade. Isso aqui é uma foto de satélite, às vezes conhecida já por algumas pessoas, em que a gente mostra o quê? O mesmo país, né? O mesmo povo, uma mesma cultura, uma mesma língua. Quer dizer, é como se a gente pudesse aqui, em determinado momento, dividisse essa sala assim ao acaso. Olha, você está no norte e você está no sul. Isso aqui é um mapa da antiga Coreia, né? Essa parte aqui é a Coreia do Norte, essa parte aqui é a Coreia do Sul. Praticamente esse único ponto iluminado que você vê aqui na Coreia do Norte é Pyongyang, que é a capital, né? Aqui você tem o Sul, a Coreia do Sul, aqui Seul, aqui já são ilhas do Japão, não é mais relacionado à Coreia do Sul, aqui já é a China. O que é interessante aqui? Em 1949, quando começou essa questão da divisão da Coreia, o norte era a área industrial, o norte era a área mais rica. E, por incrível que pareça, quando você estuda a história da Coreia, o norte é que tinha o potencial hidrelétrico, era onde a energia era gerada para todo o país. Houve a guerra, inclusive uma coisa interessante, a guerra começou no norte, o norte nunca teve guerra, na Guerra da Coreia, o sul é que foi invadido, por 5 vezes Seul esteve na mão dos comunistas, né? Aí o general MacArthur ele recua esse exército para fora, para o norte, e é interessante que o próprio general MacArthur diz, olha, a Coreia ela vai demorar quase 100 anos para ela poder se recuperar. E aí está a divisão, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Você vai me perguntar, por que isso? Por que esse povo vive aqui numa área aqui nova, onde você tem aí uma Samsung, uma Hyundai e tantas outras coisas, e esse povo aqui ainda vive praticamente numa idade medieval, às escuras, sem energia? A única diferença para isso, o que é? Liberdade econômica. E aqui no Brasil, onde a gente tem, quando a gente tem que inovar, eu coloquei aqui algumas coisas, eu vou acelerar, porque eu só tenho apenas 5 minutos, isso é algum dos resultados que a gente teve dessa falta da liberdade econômica, o intervencionismo governamental, a presença do governo na economia. A gente teve aqui um estrago de quase 770 bilhões de reais. Não só por essa parte da ética que aqui foi colocada, a questão da corrupção, e isso tem que ser combatido, mas essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Por que um governo desse tamanho, com esse tipo de estrago? E porque vai afetar também a mim. O resultado disso, não sei se você viu, porque essa demanda de recursos pelo governo ela é tão intensa
que no ano passado o governo absorveu 72% do total do crédito disponível no mercado. Então, você que se forma, vai querer montar a sua startup, vai querer tentar buscar algum recurso, algum financiamento, às vezes pequeno, você vai ficar aqui junto a esses 28%, junto com o setor educacional, junto com o Mackenzie, junto com a IBM, junto com as grandes empresas, com as médias, com as pequenas. Então, falta recurso para que você possa usar e para que você possa realmente fazer a sua criatividade. Então, isso aqui é uma coisa interessante que eu quis colocar, a falta da liberdade econômica, como acaba colocando. Não só nessa questão do recurso, mas como também na questão da renda, aquele recurso disponível que cada cidadão teria colocado. Isso daqui é uma coisa interessante, onde você tem a renda per capita por região. Aqui você tem os 5 países mais livres e aqui você tem os 5 países menos livres. Aí você pode comparar, tanto na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, nas Américas, na África. Você sempre vai ver aonde a liberdade econômica ela é maior, você tem uma renda maior. Então, você tem recursos à disposição dos inovadores, dos empreendedores, para que eles possam usar e para que eles possam criar. Não apenas isso, se você pegar também pela divisão até dos mais pobres, aqueles que são mais desiguais, aqueles que estão lá no final, é que se você pegar os 10% mais pobres, você vai ver que nos países mais livres, a renda per capita média dos 10% mais pobres, ela é mais alta. Não é a questão de cultura, não é uma questão assim só de posição geográfica, mas é uma questão de liberdade econômica. O Brasil, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui no 3º grupo, caindo para o 4º grupo, onde está lá a Coreia do Norte, onde está a Venezuela. Então, isso falta realmente para a gente. Isso é uma coisa interessante, como a inovação ela implica em criação. Às vezes a gente entra no supermercado, aqui na Maria Antônia, você tem ali, se a gente entra aí num Pão de Açúcar, seja lá num Carrefour, o que for, você não tem uma ideia do que aconteceu para que todos esses produtos estivessem ali. É só você lembrar que no começo do século passado, menos de 10% desses produtos eles estavam numa prateleira. E hoje eles estão, por quê? Porque houve inovação, a coisa se criou produtos para isso. E isso graças à grande presença da liberdade econômica, onde você possa usar, onde você possa realmente aumentar e ser mais criativo. Uma outra coisa interessante é essa questão do direito de propriedade. Há uma dificuldade, por isso eu estou dizendo na experiência própria que eu tenho. Nós temos uma dificuldade, por exemplo, no Brasil, de você trazer empresas inovadoras do agronegócio, porque a maioria desses campos experimentais aqui no Brasil, eles são invadidos, as plantações são destruídas. O Brasil é um dos poucos países, por exemplo, que tem uma dificuldade tremenda para trabalhar com os produtos transgênicos. Ninguém está aqui na questão da ideologia, nós temos que ter a ciência, nós temos que ter informação, a academia podendo basear se aquilo é ou não. E há um preconceito muito grande, até ideológico, eu diria, em relação a isso. Todo mundo come um mamãozinho papaya e é um mamão transgênico, e ninguém reclama disso. Agora, quando você fala em transgênico, às vezes numa soja ou numa cana-de-açúcar, você cria uma celeuma muito grande. Isso aqui é uma foto de satélite, só interessante, eu peguei de uma reserva indígena lá dos Estados Unidos, que é diferente daqui, mas só para você ter uma ideia, isso aqui é uma reserva indígena, onde a propriedade ela é tribal. E aqui são empresas e indústrias que se instalaram ao lado, onde você tem a propriedade. Então, só para você ver, pela foto, você vê que essa terra, onde ela é coletiva, onde não há propriedade, onde você não tem a presença da liberdade econômica, você não tem desenvolvimento nenhum. E aqui, eu sei que tem uma série de coisas, questões culturais, mas é para mostrar que essa falta do direito da propriedade, a falta da economia de mercado, a falta da liberdade econômica, ela traz realmente resultados desastrosos. Eu sempre gosto de falar isso aqui, a gente falou muito aqui de inovação, eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, olha, inovação é aquilo que você tem que fazer antes que alguém feche a sua empresa. Então, é aquilo, citou aí o exemplo da Kodak, a própria IBM, né, ela também tinha o personal computer e o PC, mas se ela não tivesse corrigido e se readequado, ela também teria ficado fora do mercado. E no caso da agricultura, nós temos isso aqui, Enterprise, em Alabama, na entrada da cidade, eles têm uma estátua. Em cima da estátua você tem ali um besouro grande, que é o que a gente chama de bicudo, que é uma grande, talvez a principal praga da cultura do algodão. E no começo do século passado, a Enterprise foi arrasada pelo bicudo.
E, graças a isso, os fazendeiros se reuniram e eles falaram, olha, a gente tem que buscar aqui uma alternativa para isso aqui. E hoje eles têm uma agricultura diversificada, tem amendoim, tem frutas. Então, às vezes, é essa dificuldade, essa criatividade, mas a liberdade que você tem de empreender, e eles têm uma homenagem àquela dificuldade. Talvez seja o momento do Brasil realmente fazer isso aí, com tudo que está acontecendo, talvez a gente fazer uma estátua da presença do governo tão grande, que a gente tem que ser criativo e criar alguma coisa. E aí você vê, eu vou correr aqui, as coisas interessantes, né? Aqui, lá na Índia, por exemplo, o inovador fazendo uma transporte de água, a questão de uma lâmpada ali. Isso aqui é só para falar também, eu citei o exemplo da Coreia, mas rapidamente quero falar aqui do mesmo povo, a mesma cultura, isso aqui é Berlim. Comparando as duas Alemanhas, né, você vê, isso foi há quase 30 anos a queda do muro, e se você vê a iluminação de Berlim, ela ainda é diferente, né? A questão aí até ambientalmente mais amigável, a iluminação da área, a antiga área comunista da Alemanha Oriental, ainda é uma iluminação que não é ambientalmente recomendável. 30 anos depois, você vê por uma foto de satélite o resquício realmente disso, como ainda acaba pesando. E uma coisa interessante, o muro caiu em 1989, infelizmente o muro caiu um ano depois da nossa Constituição, isso pesa no Brasil. Se a nossa Constituição tivesse sido feita depois do muro de Berlim, eu tenho certeza que o Brasil seria um país com mais liberdade econômica, mas isso aqui é uma coisa interessante, isso aqui é um dado de 1980, mesmo povo, mesma cultura, mesma língua, um povo que foi dividido apenas por uma barreira imaginária pelo homem. Aí você tem uma Mercedes, né, uma Mercedes 600 de 1980, 12 cilindros, já com piloto automático, com freios ABS, com uma série de coisas. Mesmo povo, do outro lado da barreira, eles criam um Trabant, né, um motorzinho 40 HP, motor a 2 tempos, totalmente inseguro, mesmo povo, a mesma tecnologia. Qual que é a diferença? Falta da liberdade econômica. Esse slide eu coloquei ontem, rapidamente só colocando, dada a polêmica aí da eleição presidencial e o famoso muro, né, que vai ser ou não construído em relação aos Estados Unidos e México. Isso aqui é a fronteira entre os Estados Unidos e México, uma coisa incrível, porque no caso da agricultura a gente sempre procura, puxa, por que aquela região é mais rica? Porque é a qualidade do solo, lá chove mais, aqui chove menos, aquela coisa toda. Aqui igual, essa linha que você vê aqui é a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Se você comparar aqui o IDH, esse IDH de cima, quanto mais escuro, mais alto é o IDH. E a inovação, ela implica em trazer um benefício, uma maior qualidade de vida para a população. Então, você vai ver aqui na fronteira dos Estados Unidos, são divisas, você vai ver a diferença do IDH. E aqui, em relação ao México, é muito mais baixo. Inclusive, mesmo que você pegar aqui Mexicali, que é a cidade do lado do México, que tem o IDH mais alto, ele ainda é mais baixo que o IDH de Star, que é o mais baixo do lado norte-americano. Então, veja aí só como coisa realmente interessante. Eu coloquei isso aqui, só que já que nós estamos no país de futebol, quase 30 anos que o muro caiu, o país é um só, mas se você pegar aqui nessa cor escura, esses aqui são os times da primeira divisão da Alemanha que tinha liberdade econômica. Todos os times da primeira divisão são delas. A área que era com falta de liberdade econômica, a Alemanha Oriental, não tem nenhum time na primeira divisão. E se você pegar da outra cor aqui, da segunda divisão, todos esses aqui, com esse azul mais claro, são times da segunda divisão, daquela área que tinha liberdade econômica. E a Alemanha, que não tinha liberdade econômica, tem apenas 2 times na segunda divisão. Então, veja a questão aí, como fica essa falta da liberdade econômica. Desculpe, eu estourei o tempo, mas eu tentei apenas linkar inovação com a questão da liberdade econômica. Muito obrigado. Bom, dando prosseguimento à nossa sessão, gostaria de convidar a professora Dimária Meirelles para fazer a apresentação dela. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. O tema é bastante instigante e, quando
quando o Maurício comentou comigo, né, sobre a discussão, eu falei, bom, como eu sou professora de modelo de negócio, eu acho que dá para fazer uma discussão interessante do ponto de vista da criação e apropriação do valor, né? O senhor Cabreira comentou aqui agora há pouco sobre a importância da inovação, né, e como que a questão da propriedade intelectual é um fator importante para a realização da inovação. E eu vou, digamos assim, aprofundar um pouco essa discussão do ponto de vista mesmo da dinâmica de negócio. Quer dizer, o empreendedor que decide inovar, né, quais são as restrições que ele encontra e como ele dribla essas restrições. E eu vou pensar um pouco isso a partir dessa dualidade da criação e apropriação do valor. Bom, por que isso? Porque o que acontece, do ponto de vista da inovação, né, é que, num primeiro momento, eu preciso de liberdade para criar, né, para encontrar novas ideias, enfim. E na liberdade de associações, na realização de alianças, enfim, que eu descubro novas ideias, né? Então, tem que estar aberta para essa etapa. Bom, numa etapa seguinte, eu quero apropriar o valor, certo? Afinal de contas, né, como os dois principais autores, aí, os clássicos na área de inovação, eles comentam, né, o Schumpeter e o próprio Arrow, né, o monopólio, ou, de certa forma, a patente, né, é a pré-condição para a inovação. Eu não vou gastar, né, milhões aí em P&D e depois não conseguir me apropriar do resultado dessa inovação. Bom, e aí fica a questão, né? Como resolver esse dilema, né? Afinal de contas, é preciso inovar, né? Até estou me lembrando aqui da discussão do painel anterior, né, sobre o grande nó que nós vivemos, né? Nós temos a tecnologia aí chegando, empurrando, abrindo portas, né? Os empregos se fecham, né? E qual que é a solução? A solução é empreender, não tem como. Assim, acho que, na medida que a tecnologia substitui o homem, é porque o homem tem que está liberado para explorar novos caminhos, novas ideias. Agora, nesse processo de exploração, eu preciso de ter a garantia de que eu vou ter o retorno da inovação, não é? Bom, e o que acontece normalmente, não é que a inovação, né, ela sempre é seguida de imitação. São duas faces da mesma moeda, né? E alguns autores aí da linha de inovação mostram que, quase sempre, né, as empresas inovadoras perdem para as imitadoras. Isso é um padrão, né? Se a gente pega a Netscape com Microsoft, né? Microsoft superou aí no Internet Explorer. Depois, Apple com a interface gráfica e Microsoft, né, com o Windows, enfim, e tomou a dianteira. Lycos, né, com o sistema de busca, não é? Perde para o Yahoo e depois perde para o Google, não é? Enfim, não vou me deter em tantos exemplos, mas isso lá na década de 80, 90. E hoje o cenário é ainda pior, é mais difícil se apropriar dos resultados da inovação. Tanto por conta de China e Índia, né? Eu recentemente concluí uma orientação de doutorado em que o aluno faz uma pesquisa sobre a gestão da propriedade intelectual de empresas brasileiras, né, empresas inovadoras, como Embraer, Braskem, e a maioria comenta, olha, já tem produto, já tem resina nossa sendo feita pelos chineses, né, e cópia, né? Então, como é que é isso? Como que eu me aproprio dessa inovação nesse contexto de dois países em que a gestão da propriedade intelectual não é assim tão protegida? Tem a tendência da inovação aberta, né, que, como eu falei, para criar, né, eu tenho que abrir, enfim. E as próprias tecnologias digitais, né, em que a inovação ela acontece em rede, ela acontece nos componentes. E aí, como me apropriar desse resultado de um esforço inovador de uma pequena parte da cadeia de valor, né? E aí é uma reflexão interessante que a gente tem que se colocar para a nossa realidade brasileira, né? Ontem a gente ainda estava ali na USP, no evento na BIM, Business Innovation Network, e tive a oportunidade interessantíssima, né, estava o professor Nabil e o Maurício, de ver a experiência de inovação, né, de um aluno aqui da engenharia, que ganhou, inclusive, o prêmio Acelera Fiesp, e ele se deparando com essa questão. Poxa, eu tenho uma inovação em mãos, né,
mas o que fazer com essa inovação, como transformar essa inovação em negócio, e a nossa reflexão ali junto com ele foi justamente sobre isso. Olha, tem essa possibilidade da cópia, da imitação, tem a questão da própria rentabilidade do negócio, enfim. E aí, na prática, como que a gente faz para lidar com isso, né? Bom, e esse dilema, né, ele levanta questões tanto do ponto de vista do papel do governo, como o Cabreira mesmo comentou, sobre direitos de propriedade, enfim. Tem a dinâmica do próprio mercado, como o próprio Cabreira comentou, sobre o nível de renda, enfim, uma série de aspectos que dificultam o sucesso do negócio. E as empresas, né? O meu foco aqui está justamente nas empresas. Por que isso? Porque eu parto do princípio de que a liberdade econômica é escolha estratégica, né? Então, se a gente pega, né, tem um autor clássico de inovação, que é o Thyssen, e esse artigo é antiguíssimo, é de 86, mas até hoje é um dos artigos mais citados na área de inovação, porque ele propõe um modelinho, né, que a gente chama o modelo PFI, Profit from Innovation. Né? O que o Thyssen vai falar lá na década de 80? Olha, toda empresa inovadora, dado que ela sofre grandes ameaças de imitação, ela precisa de tomar decisões estratégicas muito cuidadosas, tanto do ponto de vista de lidar com as restrições de governo, as restrições de mercado, quanto do ponto de vista da própria gestão do seu negócio, da própria gestão dos seus ativos. Né? E aí ele propõe um modelinho em que ele coloca o seguinte, olha, a apropriabilidade da inovação ela depende de 3 aspectos fundamentais. Um é o regime de apropriabilidade. Por regime de apropriabilidade, ele está comentando o seguinte, olha, é uma composição da natureza da tecnologia com a eficácia dos mecanismos legais de proteção. Né? Vou dar o exemplo aqui de empresas ligadas, por exemplo, ao setor petroquímico. Vou dar o exemplo aqui da Braskem. Né? A Braskem mesmo comenta, olha, é impossível para nós que inovamos em resina, somos insumo, né? Oferecemos insumo, é difícil para a gente captar a cópia, a imitação. A gente só consegue captar isso via cliente. Né? Por quê? Porque a tecnologia é justamente de processo e não de produto. Né? Do ponto de vista da propriedade intelectual, isso é um grande nó que as empresas, principalmente as brasileiras, enfrentam. E a Braskem mesmo comenta. Olha, a gente acaba decidindo patentear lá fora e não aqui, porque demora muito. Né? O Cabreira mesmo mostrou aqui o tempo, né, de registro de uma patente no Brasil. Bom, essa é uma restrição, então. A outra restrição é do paradigma tecnológico. Né? O que o Thyssen vai colocar? Olha, no início, na fase pré-paradigmática, em que ainda não se tem um padrão de produto, enfim, em que o design é fluido, há um grande potencial de inovação. Né? O imitador ali ele não sabe muito bem o que está acontecendo, então tem espaço para a inovação. Entretanto, a inovação é cara nessa etapa. Né? Os custos de P&D são elevados. Por outro lado, se eu entro na fase que a gente chama de paradigmática, em que o design já está definido, já é dominante, aí eu corro o risco da imitação. Né? Bom, e aí o que sobra, efetivamente, do ponto de vista da escolha estratégica? Isso na visão do Thyssen, lá em 86. Sobra essa escolha estratégica em termos dos ativos complementares. O que isso quer dizer? É literalmente mesmo complementar. Né? Toda inovação exige uma série de ativos de suporte para que ela chegue ao mercado. Né? Desde até a manufatura, né? Passando pela manufatura, até a comercialização, os serviços de suporte, enfim. Vou dar o exemplo do nosso aluno da engenharia aqui, com a prótese. Né? Então, a nossa discussão ontem era essa. Assim, ele tem o know-how, né? Mas ele, no primeiro momento, ele falou, poxa, eu não tenho as máquinas de impressão 3D. Né? Então, quer dizer, a manufatura, no primeiro momento, era um nó para ele. E aí a gente volta numa questão importante que o Cabreira comentou no início. Poxa, um país que tem restrições de recursos, né? O BNDES só concede empréstimo aí só para as grandes, enfim, como é que fica a pequena? E o que eu estou colocando aqui, que é possível, né, num ambiente de escolhas estratégicas, inclusive superar essa limitação. Né? E aí, como que se supera essa limitação? Né? O Thyssen vai propor o seguinte, só esqueci de comentar aqui, que, então, do ponto de vista da liberdade econômica, na visão do Thyssen, né, a empresa estaria aqui
restrita à gestão dos ativos complementares. Bom, rapidamente, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. 5, nossa, vou rápido aqui. Eu não vou comentar muito o modelinho do TICE, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a decisão de abrir um negócio significa o seguinte, no primeiro momento, que eu tenho que ser capaz de rentabilizar esse negócio, né? Então, começa lá no início. Se, para comercializar essa inovação, eu preciso de ativos complementares especializados, ou seja, voltados especificamente para essa inovação, né? Eu preciso de desenhar todo um roteiro de estratégia, porque, senão, eu não rentabilizo o meu negócio, né? No caso do nosso aluno lá, ele precisa da máquina de impressão, esse é o primeiro momento, né? Então, quando eu não preciso, e mais, quando não tem nenhum similar no mercado, eu já faço uma revisão no banco de patentes e vejo que não tem nenhuma patente, né, sobre aquele produto, eu comercializo imediatamente, né? Mas, quando é necessário, então, eu tenho que fazer todo um circuito de avaliação que começa exatamente pela natureza da apropriabilidade. Ora, mas veja, seguindo esse circuito aqui, mesmo que a probabilidade seja fraca, né, vamos pegar o caso brasileiro, né, vamos pegar o caso desse aluno aí, né, que ele não tem ainda a patente, né, a gente fez o exercício com ele de todo o circuito, né, inclusive passamos pela restrição de caixa, né, ele não tem o dinheiro, não tem a grana, né, inclusive está até fazendo uma campanha de doações, enfim. E aí a gente chegou à conclusão na análise, né, no final, Nabil, que, inclusive, tinha competidores melhores que ele para fazer a prótese, para fazer a impressão 3D. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que, na verdade, a grande vantagem competitiva da inovação dele estava no projeto, né? Estava na interface com o cliente, com o usuário, né? Ele saiu feliz da vida porque resolvemos um grande problema, um grande nó ali na decisão dele de investir, de rentabilizar o negócio, né? E aí ele acabou optando, então, né, pelo que eu entendi ali, ele não vai internalizar, ou seja, ele não vai manufaturar, ele não vai fabricar a prótese, né? Mas ele vai explorar o negócio a partir do know-how que ele desenvolveu na gestão do projeto, da interface com o usuário, e mais, ele vai explorar em larga escala. Tá? A ideia é justamente atender várias pessoas que precisam dessa prótese no mundo inteiro, né? E, principalmente, pessoas de baixa renda, né? Então, o que eu achei interessante na proposta de negócio dele é justamente essa. Bom, e aí, para finalizar, o que acontece? O que evolui do modelo do TICE, né, que foi feito lá na década de 80 para hoje? O que evolui na discussão é que, até mesmo, se a gente pega lá o modelinho anterior, o que a gente vai notar hoje é que, na literatura, é possível atuar também na mudança do regime de apropriabilidade e até mesmo, se a gente for pensar, na própria configuração da indústria, nas próprias limitações de mercado. Como que é isso? Né? E aí tem alguns autores que vão dar ilustrações muito interessantes. Né? No caso da mudança do regime de apropriabilidade, o Pisano vai dar um exemplo da indústria farmacêutica, né? Quando ela se depara com o projeto do sequenciamento genético, né, do genoma. A Merck, naquele momento, observa que, se ela não atuasse defendendo justamente a abertura da propriedade intelectual, que o sequenciamento genético fosse público, né, o negócio dela estaria comprometido no futuro. Então, veja, uma empresa da indústria farmacêutica que vive de patentes, né, defendendo justamente o contrário, justamente a abertura da patente. E aí a gente se questiona, como é que é isso? Né? Como que uma empresa desse porte defende isso? Justamente porque ela olha o posicionamento dela na cadeia de valor, né, e vê que ela começa a ficar frágil, né, se ela deixa esse movimento de patenteamento do genoma, né, ganhar corpo. Isso comprometeria no futuro a venda dos seus medicamentos, tá certo? E esse exemplo é interessante porque eu acho que a gente fala muito e reclama muito das restrições de governo, de patentes, enfim. E o que eu estou colocando é que é possível atuar também do ponto de vista do regime de apropriabilidade. Né? Em ambiente de liberdade econômica, a escolha estratégica é ampla.
E uma outra questão que é muito interessante, que é colocada pelo Pisano, é em relação às tendências de compartilhamento, de cooperação. Quer dizer, como é que uma empresa grande, por exemplo, como a Embraer, né, como é que ela inova, né, e num regime totalmente aberto? Ela atua dessa forma justamente porque ela sabe se posicionar na cadeia de valor, ela tem um posicionamento estratégico, né, e se colocou num posicionamento de tanto criação quanto apropriação de valor. E aí é muito interessante um conceito que vou deixar aí para o debate, que é o conceito de vantagem arquitetural, né? Eu tô aqui no meu último segundo, mas se a gente pega, por exemplo, indústrias emergentes, a gente está falando do grafeno, né? É possível, nesses momentos de surgimento de uma nova indústria, de um novo segmento, em que a cadeia de valor ainda não está definida, em que os fornecedores ainda não estão definidos, essa é a hora de ganhar o jogo, né? E em que sentido? No sentido de um melhor posicionamento na cadeia de valor que eu quero configurar no futuro. E aí não é só no regime de patentes que eu atuo, eu posso atuar também nas restrições de mercado, na definição de quem vai ganhar esse jogo em termos de competição. Tá? Desculpa pelo... Bom, por fim, nosso último panelista, professor Ulisses Gamboa. Obrigado, desculpa esse meu papel chato aqui, mas... Bem, boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar com vocês aqui. Vou tentar ser bem claro e não ser cansativo. Eu queria abordar o tema da inovação e da liberdade econômica desde uma perspectiva mais macroeconômica, né? A professora Edmária mostrou os aspectos de gestão, os aspectos de decisões empresariais, e eu queria falar um pouquinho de uma relação um pouco mais macroeconômica. Então, eu vou logo ao que interessa. A inovação, ela tem muito a ver com o desenvolvimento econômico dos países. O doutor Cabreira mostrou alguns dados, inclusive relativos a isso. E a grande pergunta que se faz é porque essa, na verdade, é uma das grandes perguntas da humanidade. Por que existem países tão ricos e por que existem países tão pobres? E isso é uma pergunta que talvez não, desde o final do século XVIII, o Adam Smith, que foi oficialmente o primeiro economista, apesar de que ele era professor de ética, a economia não era uma profissão na época dele, ele tentou realmente responder essa pergunta, e é uma pergunta que até hoje intriga e instiga também uma série de pesquisas. E, bom, esse desenvolvimento econômico, claro, a gente sabe que ele depende da quantidade de investimento em máquinas e equipamentos, porque isso reforça a capacidade de produção. Ele depende também do chamado investimento em capital humano, evidentemente, porque o capital humano entendido aí como a quantidade de conhecimentos gerado pelo estudo, pela pesquisa, pela experiência. Então, além disso, é muito importante o papel da inovação, o papel do progresso tecnológico e o papel do empreendedorismo, que não só são fatores importantíssimos para explicar por que tem nações que se desenvolvem mais do que as outras, como também são fatores agregadores das outras causas do desenvolvimento econômico. E a grande questão, né, isso desde muito cedo, como eu disse, intrigou e gerou uma série de pesquisas. Inclusive, aí a professora Edmária falou do Joseph Schumpeter. Ele foi o criador daquela expressão destruição criativa. Então, ele foi um dos autores mais importantes nesse reconhecimento do progresso tecnológico no desenvolvimento, inclusive, do capitalismo, da economia capitalista. Depois, o Robert Solow desenvolveu todo o modelo dele, com a conclusão de que, no final das contas, o crescimento no longo prazo da renda média da população depende do progresso tecnológico.
Mas a grande questão é a seguinte: o que causa essa inovação? Qual é o mecanismo que produz essa inovação, esse progresso tecnológico? Porque no modelo de Solow isso terminava sendo, como dizia um outro economista, a medida da nossa ignorância. Quer dizer, o que eu não conseguia explicar pelas causas tradicionais, a parte do desenvolvimento que sobrava sem explicação era atribuída, e até hoje em vários estudos, ao avanço tecnológico. Mas, evidentemente, falta uma substância para dizer qual é a causa dessa inovação. E isso é uma pesquisa aberta, inclusive, até hoje. O Paul Homer, no final dos anos 80, desenvolve um modelo em que ele tenta falar do investimento em novas tecnologias. E isso ainda eu coloquei etc., porque, enfim, tem vários pesquisadores. E eu encontrei... Bom, também tem a ideia aqui, um pouco só para conceitualizar, a ideia é que, do ponto de vista empresarial, agora até fazendo um link aqui com o que a professora Edmária falou, a inovação, ela, evidentemente, gera mais lucro para as empresas e, portanto, isso gera um incentivo nas empresas a investir na geração de inovações, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter mais liberdade, ou tem que ter menos barreiras, vamos dizer, para que os resultados dessa inovação possam ser usufruídos, possam ser comercializados. O Bhagwati, que é um professor muito conhecido, defensor do livre comércio, ele pesquisou nessa área e ele conclui que os países mais prósperos são aqueles, além de ter mais abertura comercial e financeira, são aqueles países em que as decisões de produção, investimento e inovação são menos reguladas pelo Estado. E esse autor, Ercan, ele fez um trabalho muito interessante relacionando a inovação à liberdade econômica, e eu continuei um pouco nessa linha. Claro que o que eu estou apresentando aqui não é um artigo, é talvez um início de uma pesquisa, né, que a gente poderia desenvolver aqui no Centro de Liberdades Econômicas, mas, antes de eu mostrar o exercício, na verdade, que eu fiz, o Ercan mostra que há uma relação estatística positiva entre inovação e várias dimensões da liberdade econômica. E o que eu fiz, na verdade, foi pegar, então, o índice de inovação global, por um lado, e o índice de liberdade econômica, e testar com técnicas estatísticas de ponta para ver se realmente a gente pode falar de uma relação estatisticamente significativa. Não adianta a gente falar que a relação é positiva se, do ponto de vista estatístico, não há fundamentação. E isso é um pouco... não há isso no trabalho do Ercan, e isso é um pouco uma coisa que em muitos trabalhos os autores pecam, digamos assim, por omissão. Então, o que eu fiz? Eu peguei, para o ano de 2016, os países considerados, tanto no Índice de Inovação Global e no Índice de Liberdade Econômica. Eu vou falar rapidamente, para não esgotar o tempo, porque o mais interessante são os resultados do exercício. Mas, evidentemente, a minha apresentação está à disposição. Eu, inclusive, fiz uma versão em Word resumida, onde há uma explicação um pouquinho mais detalhada do que eu estou falando aqui, e vocês, então, poderiam consultar. Mas esse índice de inovação global, ele é construído pela Universidade de Cornell, o INSEAD e a World Intellectual Property Organization, e ele é, na verdade, um índice que contém múltiplas dimensões. Eu não vou ler todas aqui para não cansar, mas, basicamente, ele trabalha com insumos da inovação, então ele constrói índices de 0 a 100, quanto maior o índice, melhor, por exemplo, é o ambiente político, é o ambiente de negócios. Então, ele tem várias dimensões aqui para os insumos de inovação, e ele também pega uma outra dimensão, uma outra macrodimensão, digamos, que são os resultados da inovação. Então, ele faz uma média disso tudo e ele constrói um índice final de 0 a 100, tá certo? Não estou querendo ser bem didático. E tem, por outro lado, o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation e do Wall Street Journal,
que pega várias dimensões de liberdade econômica, também na base de índices de 0 a 100, direito de propriedade, liberdade. E liberdade da corrupção tem que ter cuidado. Isso é uma tradução livre minha, não é liberdade para cometer a corrupção, atenção. Na verdade, o país fica livre da corrupção. Freedom from corruption. Liberdade da corrupção na tradução literal. Eu não quis tirar o nome liberdade, mas tem que ter cuidado, né? Nessa idade, nesses tempos de Lava Jato, falar isso assim em público tem que ser qualificado. Então, liberdade fiscal, gasto de governo, liberdade nos negócios, liberdade trabalhista, liberdade monetária, liberdade comercial, liberdade de investir, liberdade financeira, e também se constrói um índice de 0 a 100, e, finalmente, o que eu obtive foi o seguinte: eu peguei todos os países, são, no caso depois eu volto aqui, no caso do Índice de Liberdade Econômica, são 186 países, e no caso do Índice de Inovação Global, são 128. Então, no final, eu fiz o casamento dos dois índices para 128 países. O Brasil, eu já vou mostrar, que deve ser o que vocês estão pensando, esses pontinhos são os países, e eu, então, utilizando todas as técnicas estatísticas de ponta, concluí que realmente há uma relação, além de positiva, entre o grau de liberdade econômica e o grau de inovação. Essa relação é estatisticamente confiável por uma série de testes que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas depois eu posso até esclarecer se alguém desejar. E, finalmente, eu queria mostrar a situação brasileira. Então, o problema disso é o seguinte, é que ficou muito pequeno. O Brasil, esse pontinho que está aqui, que eu estou iluminando com laser, esse pontinho vermelho, deveria ter aumentado. Então, o que significa um pouco essa reta, tá? Essa reta, claro, está mostrando que a relação é crescente, mais liberdade econômica, mais inovação, mas, ao mesmo tempo, ela representa uma média mundial. O que significa isso? Se eu pegar uma dimensão de um grau de liberdade econômica, por exemplo, como o brasileiro, exatamente. Pelo grau de liberdade econômica dele, que é baixo, como o doutor Cabreira mencionou, eu deveria estar, se eu estivesse na média mundial, eu deveria estar na reta. Eu estou abaixo da reta, quer dizer, o Brasil está abaixo da média mundial, inclusive para o seu baixo grau de liberdade econômica. Então, eu coloquei isso aqui. Tá? O Brasil, no índice de liberdade econômica, ele está numa posição bem desfavorecida. Esse índice do Brasil tem, evidentemente, uma tendência decrescente a partir de 2003, e ele é considerado um país muito pouco livre, exatamente naquele grupo que o doutor Cabreira falou, antes do grupo que tem a Coreia, a Venezuela, que são casos extremos de repressão, como eles dizem, né, econômica. E é interessante mencionar que, pelo lado da inovação, o Brasil não está tão mal classificado. Ele está na 69ª posição, em 128 países, ele está mais ou menos na metade superior, vamos dizer assim, do ranking de países, considerado até um país relativamente forte na inovação. Agora, tem esse problema de que, para o nível de liberdade econômica que o Brasil tem, ele está abaixo da média mundial. Claro que os países que estão acima da média mundial. As conclusões, então, desse exercício, né, eu não posso dizer que isso é um trabalho acabado, mas as conclusões são instigantes. A primeira é que realmente há uma relação positiva e estatisticamente confiável, ressalto, entre inovação e liberdade econômica. O Brasil precisa urgentemente aumentar o grau de liberdade econômica em todas aquelas dimensões, para que a gente possa gerar mais inovação. Para quê? Para que o Brasil se torne um país desenvolvido e não aquela história do país do futuro, né? Que pouca gente sabe que tem uma segunda parte a frase. O Brasil é o país do futuro, mas o futuro não vai chegar nunca, disse o Stefan Zweig. Dizem que é uma maldição que o Stefan Zweig lançou sobre a economia brasileira. Então, a gente tem que quebrar com esse paradigma. E interessante também, isso aqui, a terceira conclusão aqui, na verdade, é quase que uma provocação, mas eu penso também, tudo bem, uma coisa é, claro, tem que aumentar o grau de liberdade econômica para aumentar o grau de inovação, mas por que motivo nós estamos abaixo da média? Então,
tem que haver algum problema no mecanismo de geração e disseminação desse conhecimento. Na verdade, se a gente pegar os dados de P&D, o Brasil não investe pouco, sendo um país emergente, mais ou menos ao redor de 1% do PIB, enquanto os países desenvolvidos investem 2% mais ou menos. O problema é o seguinte, claro, estou lançando isso como uma provocação, a gente pode até no Centro de Liberdade Econômica ampliar essa pesquisa, né? Seria uma ideia interessante, mas o que acontece muitas vezes é que a universidade, a geração de conhecimentos teóricos na universidade, às vezes está muito afastada das necessidades da empresa, do mercado. Então, no Brasil, falta muito esse vínculo, aumentar essa aproximação. Ok? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Novamente, eu agradeço o convite e estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Bom, eu queria agradecer as 3 excelentes palestras da nossa sessão e começar com uma primeira pergunta que veio do auditório para o doutor Antônio Cabreira, que é a seguinte: o que o Brasil pode fazer para superar as barreiras demonstradas pela falta de liberdade econômica? É óbvio, né? Uma pergunta muito provocativa, mas falta a liberdade econômica. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente não tem atentado. E é uma coisa interessante, principalmente na geração mais nova, como a gente não consegue digerir e não consegue caminhar nesse sentido, porque a gente fala liberdade econômica, há um determinado preconceito, né? Porque, na realidade, o que é liberdade econômica? Liberdade econômica, no caso da inovação, vamos aqui dizer, é dizer o seguinte: olha, imagine que aqui fosse o governo e aí fosse a sociedade de uma maneira geral. A liberdade econômica, eu estou dizendo o seguinte, olha, que não são esses luminares aqui do governo que estão lá em Brasília que vão ditar, olha, nós vamos inovar na área da energia solar. De repente você está aí e acha que não é energia solar, é outro tipo de energia, energia do mar, das algas, sei lá. Então, a liberdade econômica, na realidade, é deixar para o cidadão, para o brasileiro, para o empreendedor, ele possa fazer. E nós não temos muito essa mentalidade no Brasil. Uma coisa que eu sempre gosto, inclusive, de repetir, a gente não tem um pouco essa questão do individualismo, né? Porque a inovação ela é um ato, ela tem a cooperação, mas ela tem alguém que vai ter que ousar. Aqui, inclusive, quando você fala indivíduo, é até um linguajar meio ruim, né? Indivíduo é um linguajar policial, né? Quando a polícia vem e fala, o indivíduo foi preso em tal lugar. Não, o indivíduo é a essência, né? Você nunca vê aqui no Brasil, por exemplo, uma praça, uma rua inovador ou empreendedor, o nome de uma pessoa. Você vai ter o nome de um político, alguma coisa assim. Então, essa quebra desse paradigma, que eu acho que a gente tem que ter, a geração mais nova, aqui foi dito, né, no painel anterior, ora, talvez essa geração não vá mudar, precisa uma geração mais nova. E essa geração mais nova, o que ela mais pede é isso, é a liberdade. E a liberdade econômica é isso, é você poder... Tem uns que vão sair daqui e vão querer comer uma bela picanha, tem outros que vão querer sair daqui e comer uma comida vegetariana, enfim, você vai poder fazer aquilo que você quiser, inclusive na área da inovação. Você vai poder inovar nas mais diferentes áreas, que você tenha essa liberdade, que o Estado, o governo, ele não te limite, ele não te regulamente, ele não te seja um inibidor para que você seja alguém que possa ousar e que possa empreender e que possa criar. Então, a solução é a gente procurar ter, dentre a política, os próximos candidatos, as plataformas aí de campanhas, alguém que vise mais uma coisa que seja simples, o empreendimento, e não mais a presença do Estado, mais a regulação, mais decreto, mais portaria, mais impedimentos e assim por diante. Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta como mediador da mesa. Ela é um tanto provocativa, mas merece uma reflexão, já que nós estamos falando de liberdade econômica. Dentre as abordagens liberais,
nós temos, eu podia fazer assim, grosso modo, uma divisão no que se trata a apropriação da inovação. A escola neoclássica, que fundamentou boa parte da fala de vocês, e principalmente a de Mária reforçou, quer dizer, eu preciso ter condições de me apropriar da inovação como forma de incentivo, como prêmio. Aliás, o doutor Cabreira fez essa fala, né? Quer dizer, o inovador ele precisa ter uma garantia de patente, uma garantia legal, para ser estimulado a inovar e ter esse prêmio, que a gente chama, na teoria econômica, de um lucro de monopólio. Do outro lado, na mesma vertente liberal, mas uma outra escola, que é a escola austríaca, ela trabalha com a ideia de que o conhecimento ele é fragmentado e se quisermos estimular a inovação e os inovadores, é preciso que haja uma troca maior de informação e de conhecimento sem tantas barreiras. Deste ponto de vista, a patente ou o direito à propriedade intelectual, à descoberta, ela pode se tornar uma barreira aos novos inovadores, ou seja, você tem as grandes empresas com as patentes e você tem pequenos inovadores que eles não conseguem viabilizar, ganhar escalabilidade das suas ideias, porque eles têm que pagar, às vezes, uma patente muito grande, tem que respeitar isso. Então, tem esse conflito. E aí, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem essa situação que é uma situação dúbia. 13 anos, né, doutor Cabreira, para a gente conseguir hoje registrar uma patente, né, indo pelo INPE. E, do outro ponto de vista, a questão, então, bom, se você não registra, posso quebrar essa patente, posso copiar? Qual dessas duas vertentes faz sentido para a gente pensar em como ampliar a inovação no Brasil? Posso responder? Bom, excelente pergunta, Vladimir. Essa é uma reflexão, assim, o tempo de apresentação, infelizmente, foi curto, se deixar a gente vai falando, mas eu ia finalizar justamente com essa discussão, né? Porque o que acontece? Do ponto de vista dos modelos neoclássicos, na verdade, eles trabalham justamente com a hipótese de patente perfeita, né? Então, assim, definitivamente não é neoclássica essa visão, tá? Essa preocupação com a patente, enfim, esse é um ponto. E a outra questão é que, na verdade, nessa economia hoje de compartilhamento, de inovação aberta, da tecnologia digital, em que as inovações estão nos componentes, né? E, justamente, porque no processo de criação de valor eu tenho que estar aberto para novas ideias, enfim, e, mais ainda, dado o contexto brasileiro, né, de uma série de restrições de ordem financeira, enfim. Então, eu tenho que me associar, eu tenho que fazer cooperação tecnológica, enfim. E aí a questão sai da discussão da captura do valor, que foi a ênfase do TICE lá em 86, para vantagem arquitetural. E o que eu estou entendendo por isso? Por arquitetura da indústria, eu estou falando do conjunto de agentes e as suas respectivas interfaces, que tanto podem ser institucionais quanto tecnológicas, né? E como me posicionar nessa teia, nessa rede de agentes, para garantir que eu vou ter vantagem nessa cadeia de valor, e uma vantagem não só do ponto de vista da criação, quanto da captura, e mais, uma vantagem tanto do ponto de vista do curto prazo, quanto do longo prazo. E o que eu estou entendendo por isso? Tem um autor interessante, que é o Jacobitz, que ele vai falar o seguinte: o que é mais interessante? Ter a participação numa pizza que está encolhendo, né? Ou ter um pequeno pedaço numa pizza que cresce, né? Então, essa perspectiva de olhar a multiplicação do valor no tempo, né? A rentabilização do meu negócio no tempo, é fundamental, né? Então, essa é a razão, por exemplo, do sucesso do Google, né? Então, qual que é a lógica do Google? É olhar em que medida ele vai estar posicionado, e mais ainda, no melhor posicionamento na cadeia de valor. E aí eu volto para aquela questão que eu não consegui fechar no finalzinho aqui, né, que me preocupa, né? Aproveitar que já tem o pessoal do grafeno aqui, que eu vou comentar, né? O Mackenzie hoje está entrando no que o Pisano chama, né? Eu espero que esteja entrando no Science-Based Business, certo? E isso é uma tendência mundial, felizmente nós estamos entrando aí, eu espero, nessa tendência, que é a universidade fazendo negócios, e negócios baseados em ciência,
né? E o que significa isso? Eu acho que isso significa, em primeiro lugar, uma excelente janela de oportunidade, justamente tanto para criar quanto para apropriar valor, né? E numa perspectiva de compartilhamento, né? E isso fica claro para mim quando eu pego, por exemplo, em grande empresa como a Embraer, com seus mais de 5 mil engenheiros, e que consegue, gerenciando sistemas de compartilhamento, de cooperação, ter patentes, inovar, e, inclusive, os próprios fornecedores é que demandam esse sistema de patenteamento, mas é um patenteamento visto numa perspectiva de longo prazo e de cooperação, né? Então, olhar a patente simplesmente de uma maneira isolada é cair na armadilha. Então, assim, o que eu estou colocando é que é possível combinar a patente, eu acho que o grafeno tem que ter essa preocupação, né? E isso é um alerta que eu faço, porque nós, na academia, nós gostamos de compartilhar conhecimento, nós gostamos de apresentar em congressos e falar, enfim, né? Não se esqueçam que um dos pré-requisitos na obtenção de patente é justamente não ter falado nada num congresso, não ter divulgado nada, enfim. A gente adora, por exemplo, abrir as portas da universidade. Entrem na Embraer. A Embraer tem um sistema em que determinadas áreas você não entra, né? E não é só o entrante externo, o visitante, não, é dentro da Embraer. Tá? Então, e aí é uma outra questão que eu queria comentar, que eu fiquei com essa discussão do final do outro painel. Às vezes a gente joga um peso enorme nessa questão da ética, né? E nós precisamos de pensar o seguinte: será que... porque, às vezes, eu acho injusto, né? Eu acho injusto a gente culpar algumas empresas e algumas pessoas pela fraude, enfim. E eu acho que a gente tem que olhar o contexto como um todo. E aí, quando a gente olha do ponto de vista da criação e apropriação do valor, né? Vou pegar o caso Embraer, né? É injusto do ponto de vista da criação do valor, porque é uma empresa que cria muito valor, né? É injusto, por exemplo, do ponto de vista da Petrobras, porque cria muito valor. E aonde que está o erro? O erro está na ponta da apropriação, né? Uma visão talvez equivocada de que, para apropriar o valor, eu vou ter que dar propina, vou ter que fechar, né? Então, essa visão integrada de criação e apropriação de valor, de olhar o longo prazo, de olhar a dinâmica, de olhar que, no futuro, eu estou garantindo o meu futuro, né? É que nós precisamos de ter no Brasil. Né? E eu estou falando isso porque, se eu vou pegar de novo o exemplo Embraer, né? De 2006 para cá que eles criaram o Departamento de Propriedade Intelectual. Então, vocês vejam, né? Acho que nós, em geral, nós estamos pouco alertas a essa dinâmica da criação e da apropriação. Então, são duas pernas que têm que andar juntas. Eu falo muito em modelo de negócio, que modelo de negócio é baseado no tripé: criação, configuração e apropriação do valor. Se uma das pernas não existe, está manca, o negócio não firma, não tem jeito, né? A empresa morre. Desculpa se eu fui muito... Não, era isso que eu queria. Eu queria fazer um comentário baseado na minha experiência como consultor de empresas. Eu já assessorei empresários com projetos de inovação e, dentro daquelas dimensões aqui da liberdade econômica, está o crédito. Eu acho que isso é um dos grandes problemas, não é o único, infelizmente, mas é um dos grandes problemas aqui no Brasil, a obtenção do crédito para a inovação. Diversas vezes, na hora de chegar nas instituições públicas para obter o crédito, me lembro de um caso, eu não vou falar o produto, mas era um produto muito interessante, e era um projeto com viabilidade econômico-financeira, era um projeto que precisava de um start, de um financiamento inicial, e não era uma quantia expressiva para o financiamento público, 2 milhões de reais, uma coisa assim. Só que, no final, depois de passar bastante tempo, meses, atendendo a todas as solicitações da instituição pública, e reuniões, e simulações, e cenários, etc., no final disseram: tá aprovado, só que para emprestar os 2 milhões, a gente quer um cheque calção de 3,5 milhões. Como assim? Então, se a pessoa está precisando do financiamento era para dar o início à fábrica de um determinado produto, se a pessoa tivesse o recurso, né, então, quer dizer,
o recurso é para a pessoa que tem o dinheiro e ganha juros subsidiados e aplica o dinheiro que tem, não faz sentido. Então, eu acho que tem muitos projetos que morrem no nascedouro, muita inovação que não vê a luz do dia, que não prospera, por essa, além de todos os outros problemas de burocracia, mas eu acho que, especificamente, essa questão do crédito é muito complicado. Nós temos um setor bancário cada vez mais concentrado, isso é problemático. E, do ponto de vista público, também é complicado. Eu queria só mencionar, claro que isso é uma das dimensões que, naturalmente, se a gente olhar, no caso brasileiro, isso também tem piorado nos últimos anos. Só para reforçar, primeiro pegando o gancho do professor Ulisses, veja, às vezes as pessoas, mas será que falta liberdade econômica no Brasil? Ele acabou de falar agora do sistema financeiro. Os 2 maiores bancos do Brasil são 2 bancos públicos. Isso sem levar em conta o BNDES, que é a Caixa e o Banco do Brasil. Então, você vê como nós não temos liberdade econômica nas mais diferentes áreas. Mas eu queria só fazer aqui uma provocação, dentro do que o professor Vladimir colocou. Eu não vejo assim um antagonismo da escola austríaca no que diz respeito ao direito, à patente de uma maneira geral. Essa questão da disseminação do conhecimento, a escola austríaca ela é muito clara que ela é o preço que vai disseminar esse conhecimento. Quando eu olho uma gôndola de supermercado como aquela que a gente projetou, o que vai me indicar? Quais são os produtos que vão ficar, que vão permanecer naquela gôndola, que vão ser comprados? É um item chamado preço. Através do preço, eu estou passando uma série de informações da vida útil, o preço, a qualidade do produto, e através do preço, o cliente vai me dizer se eu inovei bem ou inovei mal, eu vou ter que sair do mercado, porque eu não vou conseguir vender aquele produto. Na realidade, eu imagino que a gente tem um pouco de dificuldade, quando você fala patente, ela fica uma coisa meia etérea, alguma coisa assim que não é tão mensurável. Mas a gente tem que entender que o direito de propriedade, eu trabalhei um mês, eu ganhei o meu recurso, eu comprei esse copo, aí eu tenho o direito de propriedade sobre esse copo. Isso também tem que ser levado para a questão da patente. Eu me esforcei, eu me dediquei, eu criei um processo, eu escrevi um livro e eu tenho o direito de patente. E uma das maneiras disso, talvez aí, professor Vladimir, em áreas essenciais, por exemplo, a medicina, que é extremamente polêmico, uma nova patente, mas é você definir o tempo daquela patente, de tal maneira que depois eles possam ser... Tanto é que hoje o maior fabricante de produtos genéricos na área da medicina é a Índia, e que praticamente não inova nada. Quase 70% das novas drogas na área medicinal, elas saem ou dos Estados Unidos ou da Suíça, que são os países que mais defendem a patente. Então, a escola austríaca ela tem num dos seus pilares o direito de propriedade. Se nós rompermos isso, não há como você inovar. Ninguém vai inovar apenas... ontem eu estava lendo, inclusive, li um artigo interessante, até não sabia disso, sobre essa questão de direitos de patentes, mas eu lembrei disso porque ontem passou um filme antigo na televisão, na hora que eu cheguei no hotel, chamado Sansão e Dalila. Eu assisti aquele filme, mas não sei se você sabe que aquela artista, chama Hedy Lamarr, foi uma cientista notável, foi uma coisa incrível. A maioria das coisas que a gente tem hoje, o wireless, o GPS, ela foi a mãe desse tipo de invenção. E é uma coisa interessante, ela inovou isso sozinho, inclusive ela ofereceu a inteligência do governo americano, que se recusou, falou que o GPS não tinha nenhum tipo de futuro. A gente imagina que GPS é uma coisa meio militar, mas numa fase inicial. Mas eu estou querendo dizer tudo isso por quê? Porque é importante que você possa dar esse direito de propriedade sobre o fruto da dedicação, da pesquisa e da inovação de alguém. Ok. Bom, eu queria dar encerramento ao nosso painel e passar um aviso que nós fazemos agora a pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas com o painel Futuro da Inovação. Muito obrigado aos palestrantes e ao público.